Tá? Tá? Tá daqui, hein? Então vamos. Vocês lembram? Vou colocar aqui o gráfico da função. A tangente hiperbólica, tá? Tangente hiperbólica estritamente crescente. O seu gráfico é esse. Lembrando, né? Isso é o gráfico da tangente hiperbólica. Lembrando que o limite da tangente hiperbólica em x, com x tendendo a menos infinito, é menos 1 por valores maiores que menos 1, e o limite da tangente hiperbólica em x, com x tendendo a mais infinito, é igual a 1 por valores negativos. Tá? Além disso, a derivada da tangente hiperbólica em x é o quadrado da secante hiperbólica em x, que é número maior do que zero, qualquer que seja o x real. A tangente hiperbólica ela vai de R em R, tá? Lembrando, a tangente hiperbólica é uma função que vai de R em R. Então, ela é injetiva, tá? Ela é injetiva. Porém, ela não é sobrejetiva. Por quê? Porque esse intervalo aqui e esse aqui estão fora da sua imagem. Tá? Então, a função tangente hiperbólica de R no intervalo menos... A função tangente hiperbólica de R em R, tá? A função tangente hiperbólica de R em R, ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Logo, ela não é invertível, certo? Ela não é invertível, porque ela não é sobrejetiva. E a sobrejetividade ela ocorre porque esse intervalo e esse não estão na sua imagem. Entretanto, tá? Entretanto, é o velho entretanto, né? Entretanto, a função ITGH, tá? Função ITGH, que vai de R no intervalo aberto menos 1, intervalo aberto menos 1, dada por ITGH de x igual a tangente hiperbólica em x, qualquer que seja o x pertencente a R, essa função ela é injetiva e sobrejetiva. Diz tudo, né? Por causa desses limites desse, ela é injetiva, teorema do valor intermediário, tá? Como o limite da tangente hiperbólica em x com x tendendo a menos 1, por valores maiores que menos 1. E o limite da tangente hiperbólica em x com x tendendo a mais infinito é 1, por valores menores que 1. A tangente hiperbólica cobre todo esse intervalo aberto.
Então, ela é injetiva e também sobrejetiva. Logo, ela é o quê? É invertível. Tá? Aí a literatura denomina a inversa dessa função, dessa daqui, denomina função tangente, arco tangente hiperbólico. Tá? Então, definição. Definição. Tá? A função inversa, a função inversa, tá? Da função, não é da função tangente hiperbólica, é da função ITGH, essa função aqui, bom, é denominada, na literatura matemática, ela é denominada função arco tangente hiperbólica, sendo denotada por arc TGH. Certo? Arco tangente hiperbólico. Arc TGH. Então ela vai, como a ITGH vai de R para menos 1, o arco tangente hiperbólico vai de menos 1 para R. Tá? Então daí as consequências. Tá? Quem é o domínio do arco tangente hiperbólico? Quem é? O intervalo é o intervalo menos 1, intervalo aberto, menos 1. Bom, quem é o contradomínio do arco tangente hiperbólico? Quem é? Os reais. Os reais, muito bem. Os reais. Aquelas fórmulas de composição, né? As três fórmulas, as duas fórmulas e a síntese delas, que definem a inversa, né? Que dão a inversa. Tá? O arco tangente hiperbólica, daí TGH de x, isto é, o arco tangente hiperbólico da tangente hiperbólica de x é igual a x, qualquer que seja o x no domínio dessa função, que é R, tá? Bom, a ITGH do arco tangente hiperbólica de x, isto é, a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólica de x é x, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x aonde? Aonde está o x? Aonde está o x? No domínio do arco tangente hiperbólico. Qual é o domínio do arco tangente hiperbólico? Menos 1. Qualquer que seja o x, intervalo menos 1. Tá? Outra coisa. Dados, a síntese delas. Dados x no intervalo menos 1. Tá bom? E y real, vocês precisam ter entendimento correto dessas funções. O y é o arco tangente hiperbólico de x, se e somente se o x é ITGH de y, ou seja, o x é a tangente hiperbólica de y.
tá? Inversa, tá? Por exemplo, quem é o arco tangente hiperbólica de zero? Quem é? Quem é a tangente hiperbólica de zero? Zero. Então, quem é o arco tangente hiperbólica de zero? Zero. Pois a tangente hiperbólica de zero, quer dizer, ITGH de zero, é quem? É zero. Tá? Isto é, a tangente ITGH é a tangente hiperbólica. Tá? Não estava errado o que eu coloquei, não. Correto. Isto é, porque ITGH é a tangente hiperbólica. Agora vamos à diferenciabilidade. A função arco tangente hiperbólica, ela será diferenciável. Por quê? Teorema da função inversa. Tá? Teorema da função inversa diz IJ intervalos de R, F de I em J, uma função que contínua e invertível. Dado x no J, se a f é diferenciável em f a menos 1 de x, a f a menos 1 é diferenciável em x. E a derivada de f a menos 1 em x é 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x. Teorema da função inversa. Então, à luz desse teorema, vamos aqui. Coloca até de azul. Aqui pra... Bem, lembrando sempre, ó, o arco, tangente hiperbólica, é o quê? Ela vai do intervalo menos 1 em R. Então, se eu quero mostrar que ela é diferenciável, o que eu farei? Eu devo mostrar que ela é diferenciável em cada x desse intervalo. Então, de fato, ó, dado x pertencente ao intervalo menos 1, tens, esse tens psicológico, né? Que se eu não colocá-lo, muita gente nem entende, mas ele é desnecessário, é até feio colocá-lo. Tá? Se o x está aqui, aonde está o arco tangente hiperbólico? O arco, muito bem, o arco tangente hiperbólico em x está onde? Está nos reais. Daí você tem a função tangente hiperbólica, tá? A função ITGH, que é a tangente hiperbólica, ela é diferenciável. Porque ela é a tangente hiperbólica. Só mudou o contradomínio. A sua lei de formação é a lei de formação da tangente hiperbólica. Então, ela é diferenciável. Tá? Então, aí, TGH é o quê? Que é a F, tá? É diferenciável em F a menos 1 de x, que é o arco tangente hiperbólica em x, e quem é a derivada da ITGH no arco tangente hiperbólico de x, ou seja, a derivada de f em f a menos 1 de x, quem é? É a secante hiperbólica ao quadrado no arco tangente hiperbólico de x, que é positivo, portanto, é um número diferente de zero, que é o quadrado da secante hiperbólica. A secante hiperbólica é diferente de zero em todos os pontos do seu domínio, tá? Que é R, né? Tá bom? Pronto. Então você tem, ó, a F é diferenciável em F a menos 1 de x e a derivada da F em F a menos 1 de x é diferente de zero. Logo, pelo teorema da função inversa, a inversa da F, ou seja, o arco tangente hiperbólica é diferenciável
em x, é diferenciável em x, e quem é a derivada da inversa da f, ou seja, a derivada do arco tangente hiperbólica em x, é 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x, que é isso aqui, ó. Tá? É 1 sobre secante hiperbólica ao quadrado do arco tangente hiperbólico em x. Correto? É 1 sobre secante hiperbólico ao quadrado. Agora lembre-se, olha aqui, ó. Ei, preciso que acompanhe aqui. Preciso que acompanhe aqui. Lembre-se, quem é o quadrado do cosseno hiperbólico em x menos o quadrado do seno hiperbólico em x? Quem é? É 1. Tá? Então, se eu dividir tudo pelo quadrado do cosseno hiperbólico, fica quanto? 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado em x igual a quê? Secante hiperbólica ao quadrado em x, certo? Ou seja, isso aqui é o quê? Isso aqui é 1, tá? Sobre quanto? Sobre 1 menos o quadrado da tangente hiperbólica em x. Está muito grande isso aqui. Desculpe. Me corrijam? Me corrijam? O que é que eu tenho que colocar aqui? O que é? Corrija o professor aí. É 1 menos o quê? Tangente hiperbólica ao quadrado de quem? Do arco tangente hiperbólica em x. Então, corrija a besteira que eu escrevi. Tá? Mas isso aqui é o quê? É o quê? É o quadrado da tangente hiperbólica do arco hiperbólico em x com x aqui, ó. Só que aqui é igualdade. Para todo x nesse intervalo, que é isso? É x. Portanto, isso é igual a quem? A 1 sobre 1 menos x2. Tá? 1 sobre 1 menos x2. Entendido? Entendido? Ou seja, tá? Ou seja, isto tudo que foi feito daqui para cá diz que a função arco tangente hiperbólica, ela é o quê? Ela é diferenciável. Ela é diferenciável. Ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. E quem é a derivada do arco tangente hiperbólica em x? Quem é? É 1 sobre 1 menos x2. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Deixa eu só olhar aqui para ver qual que é que eu tenho que fazer mais. A sequência da aula aqui. Que estamos com a minha cabeça. Bom? É 1 sobre 1 menos x2. Qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, não. Desculpe, perdão, ó. Qualquer que seja o x no intervalo menos 1. Agora, uma coisa, tá? Que você não pode esquecer. Lembre que a integral indefinida de 1 sobre 1 menos x2, vamos ver se vocês lembram. Quem é essa integral? Já foi calculada. Integral de função racional, trabalhei com este exemplo. 1 sobre A2 menos x2. Quem é essa integral? Hã? Quem é essa integral? Não, quem é essa integral? É uma fórmula que eu pedi para você memorizar, que é recorrente. Está aqui, recorrente, ela aparece. Quem é? Isso aqui é o meio
de um logaritmo natural. Quem? Logaritmo natural do módulo de quê? Hã? Da soma, né? 1 mais x, correto? Sobre 1 menos x, mais c. Ou seja, pessoal, o que é